Olá, sou a tia Angélica, professora do terceiro ano. Em nossa aula de hoje, falaremos sobre as plantas e suas funções. As plantas são muito importantes na natureza, tanto para a nossa sobrevivência quanto para o planeta. Da mesma forma que os seres humanos possuem órgãos e membros com diferentes funções, e todos são importantes para o funcionamento do corpo, nas plantas não é diferente. Uma planta é basicamente formada por 5 partes: raiz, caule, folhas, flores e frutos. E cada parte é responsável por uma função. Muitas plantas apresentam todas as partes, como a laranjeira e a mangueira. E existem plantas, como a samambaia e o musgo, que não têm flores nem frutos. Vamos conhecer e aprender as funções de cada parte de uma planta? Então vamos lá. A raiz. A raiz fixa a planta no solo. O que é isso? Ela prende a planta no solo. Muitos tipos de raízes são subterrâneas, isto é, permanecem debaixo da terra, como as raízes da grama, do ipê amarelo e da cenoura. As raízes têm formas diferentes, dependendo do tipo da planta. A cenoura, assim como a mandioca e a beterraba, é uma raiz que armazena grande quantidade de alimento para a planta. As raízes da cana-de-açúcar são finas. Essa imagem é de uma planta jovem que foi retirada do solo. Vamos lá, as funções das raízes. Como eu já falei, as raízes elas fixam a planta no solo. Mas também existem plantas cujas raízes se fixam em outras, como as orquídeas. Além disso, as raízes retiram água e nutrientes do solo. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho num copinho de água. Agora, vamos falar sobre o caule. O caule sustenta as outras partes da planta. Nas árvores, como o ipê rosa, o caule é chamado de tronco. Tronco é uma estrutura dura e resistente. E existem muitos tipos de caule. O da carnaúba, por exemplo, é um ramo único, não tem galhos. Já do tomateiro, tem um caule fino e flexível. O caule é a parte que deixa a planta em pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir por toda a plantinha. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cor diferente. O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos algum deles, eles servem para fazer lápis e o papel que usamos na escola. Exemplos também: cana-de-açúcar, palmito e alho poró. Nós comemos o caule da planta. A folha. A forma e o tamanho das folhas variam bastante, de acordo com cada tipo de planta. A maioria das plantas tem folhas verdes, mas existem folhas de outras cores. Para os vegetais, a luz do sol é fundamental. A folha aproveita a luz solar para produzir o alimento da planta. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. As folhas também participam da respiração e da transpiração dos vegetais. Agora chegou o momento de falarmos sobre a flor. A maioria das plantas produz flores e frutos. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas. Mas o seu trabalho não é só de enfeitar as plantas. A principal tarefa da flor é formar frutos e as sementes. As flores são geralmente as partes mais coloridas e chamativas de um vegetal.
existem muitos tipos de flores, grandes, pequenas, coloridas, perfumadas, sem perfumes ou mal cheirosas. Você sabia que também há flores que nós podemos comer? Elas deixam o nosso prato bonito, além de serem deliciosas, como o brócolis, couve-flor e o cachorro. Agora vamos falar sobre os frutos. Os frutos protegem sementes. Um fruto pode conter uma ou mais sementes. Alguns frutos são bem conhecidos, como o pepino, tomate, a manga, a melancia e o pimentão. As sementes germinam e formam uma nova planta. Algumas sementes são bem visíveis, como a semente do abacate, e outras são muito pequeninas, como as sementes do morango. O fruto é a parte da planta que nós comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também têm o trabalho de proteger as sementinhas. Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados nos galhos e, quando estão maduros, caem no chão. Exemplo: tomate, pepino, berinjela. Você sabia que a fruta é um fruto doce e comestível? Pois é, comer frutas todos os dias faz muito bem à saúde. Mas afinal, Qual é a sua fruta preferida? Eu tenho a minha. agora vamos falar as funções das plantas. As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar, que tem os produtores de vários ecossistemas, servindo de alimento para o quê? Os consumidores primários. Elas são, inclusive, parte da alimentação humana, sendo comum na nossa dieta as frutas, os legumes e as verduras. As plantas são também abrigo para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como a liberação do oxigênio para a atmosfera, a captação do gás carbônico, além de evitar a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. As plantas são usadas pelo ser humano para fins econômicos, como no caso da madeira. As plantas também apresentam importantes funções econômicas. A madeira, como eu já falei, por exemplo, é usada na fabricação de casas, móveis, e a celulose é um produto obtido das plantas, que é usado na fabricação de papel. Não podemos esquecer ainda que as plantas oferecem produtos importantes para a fabricação de medicamentos e cosméticos. Resumindo, o que aprendemos hoje é que, de uma maneira geral, podemos dizer que a maioria das plantas apresenta como partes básicas a raiz, caule, folhas, flores e frutos, e que cada uma delas tem sua função e que são utilizados pelo ser humano tanto na alimentação quanto para fins econômicos. Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!